houve aquele silêncio. O que foi, gente? Não, é que nós decidimos que nós vamos, mas você não vai com a gente. Agora você imagina isso, eu no estado sozinho, só tinha esses amigos, não tinha mais ninguém. Eram a minha família, meu apoio, e eles se encheram tanto da minha soberba, da minha popularidade, da minha riqueza, que eles decidiram sair de casa e me deixar sozinho. Nesse momento eu me destruí. Eu fui jogado ao chão. Como diz o popular, estava mais embaixo do que porão de minhoca. Mas foi tão bom isso para mim, que nunca mais eu fiz isso na minha vida. E ainda bem que foi no começo da minha carreira, porque eu pude ver que eu não era ninguém. Mesmo que eu estivesse lá, o melhor apresentador, não sei o que, ou isso, aquilo, eu não era ninguém. Eu não tinha amigo, eu não tinha amor, não tinha nada. Fiquei sozinho. Num estado que eu não conhecia ninguém. A minha vontade era de voltar para casa. Mas eu fui forte. Eu falei, não. Mas não fui forte, no começo não fui forte por humildade, não. Fui forte por soberba também. Eu falei, então vai, se dane vocês. Um beijo, tchau. Quero mais que vocês se lasquem. Vocês me fazem falta para mim. E mandei todo mundo ir para todo quanto é lugar e pronto, acabou. Só que na hora que eu fiquei sozinho naquele quarto, eu fui castigado. Castigado de verdade. E aí encontrei dois amigos, uma amiga e um amigo, que me fizeram enxergar que eu estava errado. E a partir desse momento eu me policio o tempo inteiro para não deixar que isso aconteça de novo. E vocês que me conhecem, acho que conseguem perceber um pouco isso na minha vida. Apesar de eu ter sido um apresentador da InterTV, que se diz que era a cara da InterTV aqui na região e tudo mais, eu jamais me deixei me influenciar por isso. Eu tento viver a minha vida da maneira mais tranquila possível e com humildade. É o que eu aprendi com isso. E hoje mais do que nunca, eu sei que a glória de Deus é muito mais importante que a minha, que a nossa. E hoje foi um dia, pastor, que eu passei o dia inteiro pensando nisso. O dia todo pensando nisso. Por quê? Porque ontem eu peguei meu telefone, eu liguei para um monte de gente, convidando para vir aqui. Eu convidei na internet, mas eu convidei muita gente. Mas eu fiquei me perguntando hoje, na hora que eu estava pensando nas coisas, se esse convite era para ver a mim ou a Deus. E a resposta é aqui. Eu não estava fazendo um convite para Deus. Eu queria que as pessoas me vissem. E eu estava errado. Não tem que ser eu. Tem que ser pro Senhor. Tem que ser pro Senhor. Se não for para Ele, não tem jeito. Se não for para Ele, nossa vida não vale nada. Então, seguindo na palavra, né? Pois é, e o dia inteiro eu fiquei me questionando sobre isso hoje. Eu falei, será? Por que outras vezes eu não tive a disponibilidade de ir na rádio, pastor? Hoje eu tive. Entendeu? É isso. Não tem que ser. Mas, e aí eu ficava pensando, quando eu me converti, eu falei assim, rapaz, por que Deus quer comigo? Né? Tem aquela música do Lázaro, né? Por que me queres tanto? Não é? E aí a palavra dela é simples, né? Que Jesus é amigo dos pecadores. Em 1 Timóteo ele diz, né?
fiel a esta palavra e digno de toda aceitação, que Deus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E eu sou o principal pecador. Naquela época da conversão, então, misericórdia. Era tudo quanto é pecado que você possa imaginar, eu fazia dobrado. Eu achava bonito, né? A gente acha bonito ser feio, né? E com o tempo eu fui entendendo o que Deus queria comigo. E às vezes eu contava isso para as pessoas. O Bruno aqui da igreja, toda vez que eu falo da minha conversão, eu lembro o nome dele, porque ele realmente foi o canal de Deus na minha vida, ele e a mulher dele. E por quê? Minha mulher trabalhava num lugar onde quase todo mundo era crente. E aí ela começou a se enveredar por esses lados. Eu falei assim, meu Deus do céu, Fabiana agora acabou de enlouquecer de vez mesmo. Esse trem de crentes não vai dar certo não. Chegava em casa de noite, eu queria ouvir meus pagodes, ela queria ouvir música evangélica. Eu falei, ai. E mulher como manda na gente mesmo, dentro de casa. Aí eu acabava ouvindo aquilo. E fui entendendo um pouco. E aí toda vez que a gente ia passear, eu não tinha carro na época, obrigado Ed. Eu não tinha carro na época. E toda vez que tinha alguma festinha da igreja, lá da clínica da Fabiana, quem ia me pegar lá em casa? O Bruno. Era uma Elba preta, deve ter sido de 1950 mais ou menos, que era o carro. Ela não tinha o banco da frente. Ela não tinha o banco da frente, pra vocês terem ideia. E a gente andava daquele jeito, era sentado ali naquele meio, o carro lotado de gente, a gente ia embora, e o Bruno na minha cabeça. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. E eu tô assim, gente, que cara chato, pelo amor de Deus, outro assunto não, pelo amor de Deus. Mas que ele foi me tratando. Aí até que um dia eu fui na casa do pastor, numa célula, e aí eu gostei daquele negócio de ir numa célula, de bater papo, de falar de Deus, e um bolinho gostoso de Dona Elma no final, e aquela coisa bacana, e todo mundo recebe a gente bem, compõe como maravilhoso e aquela coisa toda. E eu fui me identificando, me apegando com as pessoas, mas não vinha aqui não. Eu trazia a Fabiana, dali eu voltava. Depois voltava, pegava, mas não era, meu negócio não era igreja não, meu negócio era célula, adorava aquilo, adoro até hoje, gosto até hoje de célula, não é? E aí eu tenho que contar para vocês, quando eu comecei a ir para a igreja, acho que todo mundo já passou por isso. Quando eu cheguei, eu lembro que você estava nesse meio. Eu ia para cá, entrava, tentando de jeito dançando, pulando, aquele negócio todo. Aí a hora que começava o louvor, segurava, e aí todo mundo, né? Viu pra roupa? Esse trem de crente ficar levantando mão em igreja, rapaz, não foi de jeito não. Eu agarrava na cadeira aqui, olhava pro lado, Fabiana, com o olho fechado, louvando, ia lá com escorrendo, e eu lá, meu Senhor, minha mulher enlouqueceu. Doidou, a minha cabeça foi enlouquecido. Gente, existe. Tão pouco tempo já está desse jeito, não. Aí um dia, belo dia, o pastor tinha voltado um congresso, alguma coisa que eu não me lembro o que era. E aí ele falou assim, no fim do culto, no início, acho que no início, não me lembro, falou assim, eu estou voltando para um congresso, não sei aonde, e lá eu conheci uma música muito legal, muito bacana, um compositor novo que está chegando aí, a música é linda, coloca aí. Aí botou a música, aí começou, né? Como Zaqueu, e eu fui ouvindo aquela música, aí daqui a pouco começou. Na hora que começou a falar assim, entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha estrutura, capaz. Aí
mesma hora eu já larguei a mão da cadeira, já levantei a mão, já comecei a chorar e comecei a glorificar o Senhor, porque eu queria aquilo, na verdade. Eu queria aquilo. Porque olha só que doideira, cara. Entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha estrutura, quebra tudo, me faz de novo. E esse dia eu me converti. Uma música me converteu. Quer dizer, eu já conhecia a palavra um pouquinho, já tinha visto que era legal, que o pessoal era bacana, que depois tinha um bate-papo legal, na célula era maravilhoso, mas aquela música, aquela história de Zaqueu me converteu, porque era a minha história. Eu era um cara que não precisava de nada, só de uma coisa: Jesus no coração. E foi isso que eu aprendi. E às vezes eu conto isso para algumas pessoas, as pessoas ficam assim: caramba, mas nunca vi isso, né? É diferente. Então, hoje mesmo eu fui na rádio, eu contei um pouquinho, resumido, em 5 minutinhos lá, um pouco dessa história. E depois no Facebook lá o pessoal: pô, tremendo, aquela palavra que você deu na rádio, pô, muito legal. Falei: à noite tem mais na igreja. Pô, vou lá, não vai nada. Entendeu? Que bom que a gente chegou. Mas então essa palavra não mexeu muito comigo, porque eu sabia, por tudo aquilo que eu tinha vivido nesses 36 anos de vida, não ia ser qualquer coisa que ia me mudar. Não ia ser meia dúzia de música, de louvor e uma palavra bonita e uma como que ia me mudar. Eu tinha que ser quebrado. Deus tinha que mudar a minha vida inteira por causa disso. Senão eu não ia conseguir. Senão eu não ia converter nunca. Talvez eu viesse para cá, ficasse aqui um tempo, depois fosse embora. E aí vem uma palavra muito legal, que é a palavra de transformação. Que Cristo transforma. É transformação mesmo, né? Temos vários exemplos na Bíblia de transformação. Eu separei alguns que eu acho bacana, né? Pedro. Quem era Pedro? Um pescador tosco, mal educado, mas que virou quem? Virou o braço direito de Jesus, virou um homem de Deus, virou um homem que até a sombra dele curava as pessoas. Então olha o que Deus faz, né? João era vingativo, né, pastor? Tem histórias de João, era um cara mau, não é? Era nada, era vingativo, era ruim. E depois virou um apóstolo do amor, virou um cara que era santificado, um cara bom, né? Tem a samaritana que tinha péssima reputação, e aí se transformou numa testemunha da palavra de Deus. São vários exemplos, né? Saulo, que matava. Saulo queria matar Jesus se ele encontrasse com Jesus. E aí depois se transformou em Paulo, um homem de Deus, transformado. E é isso que eu já até falei aqui uma vez, né? Como que Deus é poderoso nesse ponto. Quem era eu, a não ser uma pessoa que soberba, crítica ao extremo, às vezes mal de falar palavras duras com as pessoas. E aonde que Deus me colocou hoje? Eu aqui falando para 10 homens. Há pouco tempo fui dar essa palavra numa igreja em São Pedro da Aldeia. Tinha mais de 300 pessoas na igreja, o pessoal me escutando, acreditando naquilo que eu estava falando. Isso é muito tremendo. Domingo agora eu fui convidado para dar o meu testemunho numa igreja
ali no Caiçara. Então, assim, é isso que eu gosto em Deus. Esse poder de transformação que Ele tem na vida da gente. E eu me transformo a cada dia. Eu não parei não. Não parei não. Porque se eu parar, eu me esfrio. Eu tenho que ir me transformando a cada dia. Eu tenho que ir me curando a cada dia. Não é coisa simples. Eu quase eliminei o palavrão da minha vida. Olha, eu era boca aberta igual. E hoje, dificilmente eu solto um palavrão. A não ser quando eu quero mesmo. Né? Igual agora, dando um exemplo. Mas no dia a dia eu já não falo mais. Eu já não quebro meu pescoço mais por causa de bunda na rua. E eu tinha problemas sérios com o pescoço. Eu olhava mesmo, não tinha essa. Oi? Parecia aquela mulherzinha do exorcista lá, tinha hora, o pescoço até voltava assim. Eu chegava ao ponto de quando eu estava caminhando ou correndo na praia, de virar e correr para o outro lado, para poder acompanhar uma bunda. É verdade. Eu ia e falava, opa, peraí, que aqui está melhor para correr. Mas ué. E hoje eu consigo me policiar. Mas eu sei, nós somos homens, você sabe, eu não estou falando para leigo aqui não. Ué. Mas é exatamente. Então assim, coisa simples. Ia viajar, tinha lá R$25 para almoçar. Eu almoçava por 12, você uma notinha de 25. Porra, cara, eu estava roubando 13 reais da minha empresa. 13 reais da minha empresa não é nada. É roubo, é apropriação indébita, é pecado. É pouco, mas é pecado. Aquela olhadela assim é pouco, mas é pecado. Jesus fala, se você pensar em maltratar o teu irmão, em matar o teu irmão, você está matando. É pecado, é o mesmo. Não existe um pecadinho ou um pecadão. E eu vou me transformando a cada dia, porque essa palavra me transformou. E eu gosto disso porque quanto mais a gente fala, mais a gente se trata, né? A semana passada mesmo na célula foi uma palavra que a gente deu lá e que eu fui tremendamente, eu dei a palavra e eu fui tremendamente transformado por ela. E foi assim, Deus deu lá na hora para falar sobre isso. E aí, né, Gil, foi tremendo, foi muito legal. A gente realmente mudou, eu mudei um jeito de pensar. Né? Fala que a gente falou sobre o poder da palavra. Né? Então, assim, não sei o que acontece com o Maiara, mas quando ele está quase lá, acontece alguma coisa que ele não vai para frente. Rapaz, isso é maldição demais para a vida do coitado. E a gente fala isso toda hora, né? Assim, rapaz, meu filho é burrinho demais. Não, meu filho é burrinho demais, olha que doideira, coitado do menino. Olha o que você está pedindo para o teu filho. Não, meu filho é encapetado. Misericórdia, quantas vezes que eu já ouvi falar isso? Quantas vezes que eu já falei isso para os meus sobrinhos? Não, meu sobrinho é encapetado demais. Olha o que eu pedia para o meu sobrinho. E eu falo que eu tenho um irmão que, coitado, a partir de agora ele não é mais. Mas ele sempre foi um cara que tudo que ele fazia dava errado. E a vida inteira a gente falava isso para ele. Eu falei, Beto, não é possível, tudo que tu põe a mão não dá certo. A gente chegou ao ponto uma vez, meu primo tem uma distribuidora de ração, e ele queria chamar o Beto para trabalhar com ele, e ele não chamou o Beto para trabalhar com ele, porque o Beto não é. Aí nós falamos assim, vamos fazer o seguinte, até pecado lembrar disso, mas agora eu comecei a ter que acabar. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, quem que é o teu maior concorrente, Adilson? É a Guabi. Então nós vamos arrumar um emprego com o Beto lá na Guabi.
do concorrente, que era para ele quebrar o concorrente e a gente ficar bem na vida. De tão complicada que a coisa era para ele. E a gente falava isso para ele o tempo inteiro. E eu, na semana passada, eu fui curado disso. Quer dizer, a gente vai se transformando a cada dia. Bom, não vou esticar muito, eu acho que é isso aí, sabe? Quem não conhecia, quem ainda não sabia de todos esses detalhes, o que importa, e assim, o que me fez começar a escrever meu livro, e só isso que é importante, foi um dia, eu e Fabiano, domingo lá em casa, a gente lá arrumando as coisas, arrumando a cozinha, ouvindo a rádio 105, e aí tem aqueles programinhas que entram, igual o nosso que tem lá às 10 horas da manhã, e vários programas que vão entrando assim durante a manhã. E todos eles assim, domingo de manhã, todos, sem exceção, todos. Os pastores entravam, bom dia, hoje é domingo, dia de culto na igreja, você está convidado para participar logo mais às 7 da noite, não sei o que tem, Você que está em casa, que está desiludido, você que está traído pela sua esposa ou pelo seu marido, você que perdeu tudo, você que está nas drogas, você que isso, vá ao culto hoje à noite. Deus deu uma palavra poderosa para você. Nenhum programa falava assim: ei, você que está em casa, está feliz, que tem tudo, que tem uma família bacana, que tem uma vida legal, que tem um carro novo, vai lá na igreja agradecer a Deus por tudo que Ele fez na tua vida. Ninguém faz isso. A gente falou na célula há 15 dias atrás lá em casa que o cara, quando morreu, o pastor foi para o céu. Aí o anjo pegou ele, foi apresentar o céu para ele, né? Aí chegou lá, tinha aquela sala lotada de computador de última geração, laptop, aquela confusão toda, os anjos lá, tudo. Que sala é essa? Essa aqui é a sala de pedido de saúde. Tanto de pedido de saúde que chega aqui, a galera está trabalhando para mandar para Deus atender. Aí chegou na outra sala, computadores e aquela confusão, né? O pessoal no telefone e tal. Falei, isso aqui é pedido de dinheiro. Mais movimentada ainda. Essa estava bombando. Essa estava. Os dedos dos anjos até saíam até fumaça. Né? Aí foi passando, esse aqui está pedindo amor, esse aqui está pedindo emprego e tal. Aí lá na última salinha, uma salinha pequenininha, tinha um anjinho lá, coitado, numa máquina Olivetti, daquelas bem antigas. Aí o cara perguntou, foi essa sala aqui? Eu falei, essa sala aqui é a sala do agradecimento. O que ele está batendo ali são os agradecimentos que chegam a Deus, e daqui